Todas as perguntas do vídeo foram elaboradas pelas crianças. Não houve intervenção, sugestão, adaptação ou modificação feita por adulto. Deixa eu ver. Vou começar a responder umas perguntas aqui do Instagram. Não. Hoje você vai responder as nossas perguntas. Não vou perguntar do pessoal que está me Não. seguindo, vai ser de vocês? Vai ser nossas perguntas. Ok. Então vamos lá. Vamos ver o que vocês querem saber hoje. O que temos que comer depois da cirurgia bariátrica? Depois da cirurgia bariátrica, a dieta ela tem que ser líquida nos primeiros dias. 2 semanas, mais ou menos, depois da cirurgia. Porque não pode mastigar, porque mexeu, costurou lá no estômago. Então, tem que ser uma dietazinha mais líquida. Água, chá, água de coco. A gelatina tem que deixar ela derreter na boca, ela até ela virar uma aguinha para poder tomar. Então, é basicamente isso. Não vai ficar bochechando, não é legal ficar bochechando, não. É só para engolir mesmo. Tá, mas Dá pra não bochechar gelatina pra virar suquinho. ela derrete só com a temperatura da boca. E aí, depois desse período, dessas 10, 15 dias, com a dieta líquida, aí começa a ter uma dieta um pouco mais consistente, passando para semilíquida, pastosa, até chegar na dieta sólida. Como que você consegue mexer o seu peito assim? Próxima pergunta. Tá bom. Pode fazer cirurgia bariátrica enquanto está grávida? Não, estando grávida, não. Porque vai passar por um período em que altera muito a absorção de alguns nutrientes, então a mulher não pode estar grávida na hora da cirurgia. O que acontece é que a gente faz a cirurgia, a gente espera que a pessoa não esteja grávida, a gente faz o teste, e depois que a pessoa faz a cirurgia, a gente recomenda que ela não engravide por 2 anos no pós da cirurgia. Então ela tem que evitar ficar grávida até dar uma estabilizada no peso, ter certeza que está absorvendo bem os nutrientes, as vitaminas, para poder, aí sim, gerar o filhinho. Você, Como é ser cirurgião bariátrico? como assim, como é ser um cirurgião bariátrico? Como é ser? Como é a sensação de ser um cirurgião? É legal porque eu consigo fazer uma coisa que eu gosto, que é fazer cirurgia, e ajuda pessoas a tratarem uma doença que é difícil de tratar, então melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas. O trabalho acaba ajudando as pessoas a ficarem melhor depois. Então é legal. Eu tenho que ficar de jejum antes e ou depois da cirurgia? Sim, é muito importante ficar de jejum. Porque antes e algumas horas depois. Antes é importante porque, como a gente vai mexer no estômago, é importante que não tenha comida no estômago, para a gente poder fazer o corte, o grampeamento, a costura depois e ficar mais tranquilo de que não vai ter vazamento e nem que a pessoa vai aspirar, né? Vomitar e aspirar no conteúdo do estômago. E depois da cirurgia, ela tem que estar bem acordada da anestesia para poder começar a ingerir um líquido e ser mais seguro. Pode comer antes da cirurgia bariátrica. Então, aí entra um pouco essa questão do jejum. Pode comer antes, mas assim, tem que ficar de jejum 8 horas. 8 horas de jejum para cirurgia. Nossa! Então, tipo, se eu for tomar... Por exemplo, eu só posso comer meio-dia
se a cirurgia for às 18? Não, meio-dia é 12 horas, É, então 10 horas. 8 horas da noite. Mas só que as cirurgias normalmente são de manhã. Então, para uma cirurgia que acontece às 8 horas e a pessoa foi dormir, é só o tempo do sono da noite. Entendeu? Nossa, cada hora. Por que seu nome é bariátrica? O porquê do nome bariátrica? Bariátrico vem do grego. Bari quer dizer obesidade, então é relativo à obesidade. Então, bariátrico não é só cirurgia. O tratamento bariátrico é o tratamento da obesidade. A cirurgia bariátrica é a cirurgia da obesidade. Então, cirurgia bariátrica dói? A cirurgia, normalmente, ela não dói porque a pessoa está anestesiada, né, durante o procedimento. E, normalmente, depois da cirurgia, a dor que ela sentir é só nos cortinhos pequenos que a gente faz na pele para poder colocar as pinças. Então, não é uma cirurgia que é comum a pessoa ter dor no pós-operatório. Ela acorda, tem só aquele desconfortozinho dos cortinhos, mas dor mesmo não é comum, não. O que acontece durante a cirurgia? A gente faz a cirurgia. Não, durante. E o que vocês fazem na cirurgia? Durante a cirurgia? Enquanto a gente está operando, a gente está olhando para o monitor, que aparece as coisas que estão lá dentro, e vamos mexendo as pinças para fazer a cirurgia. Vai usando o grampeador para grampear o estômago, vai usando uma outra pinça para fazer a costura e prestando atenção no que está aparecendo na tela. Nessa cirurgia, você vê os órgãos da pessoa? É importante que a gente veja os órgãos da pessoa porque a gente está mexendo nos órgãos da pessoa. Faz sentido. Então a gente coloca uma câmera que ele normalmente entra aqui perto do umbigo e aí a gente consegue ver tudo lá dentro. Consegue ver o fígado, consegue ver o estômago, consegue ver o coração? intestino. O coração é só um pouquinho. É, porque o coração é no tórax. No externo, depois do externo, sim. Então a gente não vê, porque o coração aqui, dentro da barriga para o tórax, a gente tem um músculo chamado diafragma. E aí ele separa. Então a gente só vê o que está dentro da barriga. A gente não vê o que está dentro do tórax nessa cirurgia. Só uma dúvida que não tá aqui. Você vê a medula espinhal quando você olha os órgãos? Não, porque a medula espinhal ela está dentro da coluna, que é lá atrás. A medula espinhal é uma estrutura nervosa que vai sair do cérebro e passa todas as informações para o resto do corpo. E recebe todas as informações que vêm do corpo. Então, é um fio que tem vários fios? Ele é um cabo bem grosso que tem vários fios. Então, é que sai pro braço, pra perna? Perna, para barriga, para pé, para tudo quanto é parte do corpo. Pepa? Pro pé, para todas as partes do corpo. Tá bom. Pode comer massa um pouco depois da cirurgia? Comer o quê? Massa. Massa? É, massa. Macarrão, lasanha? Pode, depois que evoluir a dieta para uma dieta geral. Então, 60 dias mais ou menos depois da cirurgia, que está com a dieta geral liberada, aí a pessoa pode comer massas. Antes disso, no período de evolução para a dieta, só se de repente a nutricionista liberar algum tipo específico de massa. Tem como fazer cirurgia bariátrica em cachorro? Olha, nunca vi falarem de cirurgia bariátrica em cachorro. O que eu já vi é que já foram feitas algumas experiências em animais de cirurgia. Então, assim, já vi que já se usaram animais para fazer cirurgia experimental de bariátrica, mas não como tratamento. Tem como engordar depois da cirurgia?
é possível engordar depois da cirurgia, porque a obesidade, ela é uma doença crônica e que demora muito tempo. Não é uma doença que aparece, trata e some. É uma doença que aparece, se desenvolve devagar no decorrer dos anos e permanece por muitos anos. E é uma doença crônica que uma das características dela é a recidiva, é voltar. A pessoa faz tratamento, para o tratamento, volta o peso. E a cirurgia bariátrica, ela não é diferente dos outros tratamentos. Então, ela pode haver alguma recuperação de peso no pós-operatório. Porém, é menos comum ter esse reganho de peso do que nos outros tratamentos. Então, a cirurgia bariátrica, ela permite que, mesmo sendo uma doença crônica, a pessoa consiga controlar melhor o peso por mais tempo do que os outros tratamentos. Normalmente, quanto tempo depois da cirurgia as pessoas fazem cocô? Olha, depende, porque só o primeiro cocô dela vai ser de alguma comida que ela ainda teve antes da cirurgia, né? Porque a dieta líquida que vem não vai formar cocô. Então, pode ser que ela demore alguns dias e o intestino vai funcionar só soltando gases, ou às vezes algum resíduo muito pouquinho de cocô, mas cocô mesmo vai demorar mais para fazer. Papai, tem excesso de peso depois da cirurgia? Ou excesso de peso não, de pele. Excesso de pele, ela pode acontecer. Então, quanto mais excesso de peso a pessoa tem e mais peso ela perde, a pele pode ter excesso em alguns pontos, como no braço, na coxa, na barriga. Mas quando isso acontece, dá para fazer uma cirurgia plástica para poder retirar esse excesso de pele. Mas também a gente só recomenda que seja feita a partir dos 2 anos do pós-operatório. É uma entrevista grande, é assim. As pessoas. Cadê? As pessoas podem fazer xixi ou cocô antes da cirurgia? Como assim? Não, se elas podem fazer xixi ou cocô antes da cirurgia? Não tem nada que impeça, não. Elas têm que fazer se tiver vontade. Importante, o organismo continua funcionando. E se elas estiverem com vontade durante a cirurgia, né? Não, durante não dá vontade porque elas estão dormindo, elas estão anestesiadas. Mas se dá aquela vontade que nem quando você estiver dormindo, vontade de tá dormindo fazer e aparece uma Não acontece. Quando a pessoa está anestesiada, quando dá o remédio para ela dormir, Ela dorme e não vê nada? dorme, não vê nada e não tem essas vontades durante o procedimento, não. Então quer dizer que ela, ela não vê nada. É como se ela só piscasse o olho. Não, Quando dá o remédio, o efeito que dá da anestesia e da sedação, dá o remédio e a pessoa, muitas vezes ela nem lembra de fazer o remédio para ela dormir. Quando ela acorda, já acabou tudo. Diga. Quanto tempo temos que esperar para comer doce de novo? Olha, o doce tem que ser uma coisa bem controlada depois da cirurgia, porque pode acontecer uma coisa chamada dumping, que é uma reação. Quando a pessoa come um doce, ela pode ter o coração bater mais rápido, que ataque cardíaco, suor frio e um mal-estar, né? Às vezes náusea, tontura, porque o açúcar ele acaba sendo absorvido muito rápido quando ela come. E aí isso dá esses sintomas. E aí a pessoa tem esse mal-estar. Algumas vezes esse mal-estar ele reduz um pouco com o tempo. Aí a pessoa consegue até comer um pouquinho mais de doce. Mas é bom sempre ter cuidado e pensar bem antes de comer uma quantidade de doce maior. Porque mesmo que ela se adapte bem, se toma muito doce, ela vai ter o dumping. O que as pessoas têm que fazer antes da cirurgia bariátrica? As pessoas elas têm que passar por uma série de avaliações. Se ela já não fizer acompanhamento com uma equipe de nutricionista,
fisioterapeuta, educador físico, além do psicólogo, além do médico, ela vai ter que iniciar esse acompanhamento. Nessas avaliações, vão se observar o que precisa ser feito para preparar essa pessoa para a cirurgia. Ver se ela tem alguma dificuldade que precise trabalhar, da parte psicológica, ver se tem algum exercício respiratório, motor, para ela se preparar para a cirurgia com o fisioterapeuta. Tem que passar com a nutricionista para já fazer uma reeducação alimentar. E com o médico para, além de ver a indicação da cirurgia, vai ter que passar com o médico para fazer algum teste, algum exame para ver se está tudo bem para fazer a cirurgia. Isso acontece quanto tempo antes da cirurgia? Olha, isso costuma demorar pelo menos uns 60, 90 dias, podendo demorar mais. Meu Deus. Quanto tempo depois da cirurgia pode fazer exercícios físicos? É bom esperar evoluir bem a dieta e poder tomar bastante líquido, porque naquele período, logo depois da cirurgia, que a pessoa consome menos alimento, é só líquido, na verdade, ela desidrata muito fácil. Então, não é bom que façam uma atividade física mais intensa. Atividade física é leve, é caminhadas. Diga. A cirurgia bariátrica é difícil de fazer? É um pouco difícil, sim. Para poder fazer cirurgia bariátrica, a pessoa tem que fazer. Depois que terminar os 6 anos de medicina, a pessoa tem que fazer. Tem que fazer. Não, tô só esperando ver se os bichos não vão fazer barulho aqui. Tem que fazer residência de cirurgia, aparelho digestivo geral, que é mais 3 anos. A pessoa ela tem que acompanhar um serviço de cirurgia, seja através da residência ou acompanhar um serviço de cirurgia bariátrica por mais alguns bons anos, até poder ganhar a habilidade de fazer essa cirurgia sozinho. Tem que se tornar membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Você fez isso? Eu sou membro da sociedade, sim. E estando lá dentro também tem que comprovar um número de cirurgias para poder ter o título. Podemos fazer exercícios físicos logo depois da cirurgia? Então, logo depois o exercício que tem é o exercício de caminhada e a fisioterapia que o respiratório, a motora que o fisioterapeuta passou. Então, por que você escolheu ser cirurgião bariátrico? Porque eu gosto de cirurgia, gosto de operar. Desde pequeno? Desde que eu estou na faculdade. Eu comecei a gostar de cirurgia quando eu estava no penúltimo ano da faculdade. E aí, na residência, eu comecei a ver muitas cirurgias bariátricas e comecei a gostar dessa cirurgia e do efeito que ela provoca nas pessoas no pós, a melhora da qualidade de vida das pessoas. Tem como não emagrecer depois da cirurgia? É muito difícil. A pessoa emagrece, nem que seja um pouquinho, ela emagrece, certo? Mas o importante é que não seja o tratamento só da cirurgia. A pessoa ela tem que ter reeducação alimentar, tem que ter atividade física para, junto com a cirurgia, ela ter uma boa perda de peso. As pessoas fazem mais ou menos cocô e xixi depois da cirurgia? Depois que elas já estão com a dieta normal, elas fazem xixi e cocô normal como uma pessoa que nunca fez a cirurgia. Não, é que eu tava querendo dizer, tipo, logo após. Então, você já perguntou isso ainda agora, e o papai falou. Perguntou sim, que eu falei que no pós-operatório, como a pessoa... Como assim? Ela falou sobre o cocô e o xixi. Não, só falou sobre o cocô, ela não falou sobre o xixi ainda. E agora ela falou sobre o xixi e o cocô. Tá respondendo pelo xixi, então. O xixi, ele deve ser normal, porque a pessoa tá tomando líquido, ela tá se hidratando.
É só o cocô que vai diminuir nesse pós-imediato. A partir de que idade pode fazer a cirurgia? Eu acho que eu vou fazer também. Eu tenho sim. A princípio, a partir dos 18 anos. Menos de 18 anos, aí tem que ter avaliação de 2 cirurgiões, confirmando a necessidade da cirurgia, para você poder planejar e fazer a cirurgia em pessoas que estão fora dessa faixa etária. Normalmente entre 18 e 60 anos. Fora disso, precisa de uma avaliação mais criteriosa para ver a indicação correta da cirurgia. É legal ser professor de medicina? Eu gosto. É legal, sim, trabalhar com os estudantes. E você? Eles não ficam fazendo barulho, eles ficam quietinhos. Se fosse na minha turma, você já estaria surdo. Botou na turma no meio, gente. Aí a turma dela toda para. Agora eu vou perguntar, a sua turma é barulhenta? Sim, Muito barulhenta? sim. A professora ela tem que ficar pedindo o tempo todo pro pessoal calar a boca? Sim. Tá bom. Vai, você. O que não devemos fazer depois da cirurgia? Logo depois? Tudo. Logo depois da cirurgia, Não pode fazer nada. não pode tomar uma quantidade muito grande de líquido de uma vez só. Não pode comer alimentos sólidos nos primeiros dias. Pode fazer educação física? A educação física, ela pode fazer os exercícios da fisioterapia. E aí, depois que ela evolui a dieta, ela pode fazer um exercício mais intenso. Isso vai. Então, eu não tenho mais, só que eu fiquei com uma dúvida. Diga. Quando você faz a cirurgia bariátrica, Hum. tipo, você não sente nojo, não? Não, nojo de quê? Nojo, tipo, você vê o cocô da pessoa que tá presa, se ela não fez ainda? Não, meu amor. Porque assim, dentro da barriga, o cocô ele não fica solto dentro da barriga. Ele fica dentro do intestino. Então, se ele fica dentro do intestino, a gente não vê, a gente vê o intestino. O cocô tá lá dentro. Não tem uma sombrinha não dele assim? Não vê não. A gente vê, ele fica todo dentro, todo protegido. A gente vê um pouquinho de sangue. Só um pouquinho, amor? É só um pouquinho. Não tem grande sangramento nessa cirurgia. Mas tem como uma pessoa sangrar, tipo... Não. Não é filme de terror, não, meu bem. Uma dúvida agora. Você é o suco gástrico? É uma coisa. É Suco gástrico. o ácido do estômago. A aparência da secreção gástrica não dá pra gente... não é diferente muito, assim, da saliva, por exemplo. Às vezes é um pouquinho mais amarelinha, mas ela, como a pessoa está de jejum e o estômago está vazio, praticamente não tem conteúdo dentro do estômago. Mas E a gente passa uma sonda para esvaziar o restinho que tem. Tá. Entendeu? Mas assim, você vê? A gente vê um buraquinho, a gente faz um buraquinho e consegue ver a entradinha lá de um pouquinho da parte interna do estômago. A gente não abre o estômago todo. O ácido do estômago, né? Então, ele é igual a saliva, só que mais amarelinho, ou ele é verde? Ele tem essa coloração um pouquinho amarelinha, porque às vezes tem um pouco de mistura do conteúdo do intestino que volta um pouco. Ele, na verdade, ele é mais para transparente. Então, tipo, quando a pessoa não come nada, ele fica branquinho, transparente? Isso. Oh my God. Vai. Você tira um pedaço do estômago? Depende do tipo da cirurgia. Tem uma cirurgia que é o sleeve, a gente tira um pedaço do estômago, o fundo e parte do corpo. O que fica parecendo uma banana prata fininha, pequena. Na outra cirurgia, que é o bypass, a gente não tira, a gente só divide o estômago e faz um desvio
dessa parte maior do estômago, que ela fica lá descansando. Ela praticamente sem função. Só reflexão. Isso. Acho que eles querem falar. Claro, não. Então, estamos resolvidos? Aham, pergunta gostei. Agora me dê minha tampinha. Dê minha Dá tampinha. beijo. Agora o papai vai responder.